Sim, Pai querido. Sim, Pai, Deus de misericórdia. Sim, Deus Pai Todo-Poderoso. Te louvamos, Senhor, por esta manhã na Tua presença, por mais esse mês que se inicia, Senhor, no nosso calendário. É o 4º dia desse mês de agosto, Pai. Como o Senhor cuidou de nós nos meses que se passaram, tenha liberdade de trazer a verdade da Tua palavra e o cuidado do Senhor para esse mês que se iniciou, Senhor. Que possamos glorificar, exaltar, que possamos bendizer o Teu santo nome, que possamos declarar a Tua verdade e a Tua justiça. Que nesse dia, Senhor, nesse domingo, o Senhor possa trazer aos nossos corações, diante dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, o que lhe agrada, o que lhe glorifica, o que lhe exalta. Que o Teu reino seja estabelecido, como o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é no céu. E através do Teu Santo Espírito, nós possamos ter o direcionamento, o consolo, a exortação, a correção acerca da verdade da Tua palavra nas nossas vidas. Que ela possa ser essa espada em 2 mundos, que ela possa ir na nossa medula, fazer separação de tudo, mostrar o nosso estado, Senhor, para que possamos, Senhor, com a consciência justa e verdadeira e pura, Senhor, nos arrependermos das nossas atitudes pecaminosas, abandonando elas, Senhor, e experimentando a novidade de vida na Tua presença. Eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo. Esta é a minha oração, juntamente com aqueles que creem no nome precioso do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, verdade e justiça. Aleluia. Bom dia. Shalom, igreja, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se assente em nome de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, mais um dia, mais um domingo. Eu gostaria que você fosse lá para Gálatas, Gálatas capítulo de número 6, na verdade, nós vamos começar nos últimos versículos do capítulo 5, ou seja, no versículo 24. Nós começamos essa série comparando Gálatas e Tessalonicenses. Ou seja, a igreja de Tessalônica vivia, a igreja de Tessalônica se apresentava, a igreja de Tessalônica queria, não importando o que acontecesse, viver os planos do reino de Deus. Se ia trazer perseguição, sofrimento, algo parecido, eles não estavam preocupados. Eles queriam a cada dia crescer em Cristo Jesus. Já a igreja de Gálatas, ela era como a onda do mar, ia e voltava. Começou firme, mas no decorrer da caminhada, começou a tropeçar, a trazer sobre a vida dela peso, fardo, condição que fazia a igreja de Gálatas ficar fraca na presença de Cristo Jesus. E aí, por estar e ter e ser uma igreja que durante a caminhada estava ficando fraca, começou a trazer estruturas para a própria vida deles, estruturas que entristecia Jesus Cristo,
que afastavam eles de viver o genuíno reino de Deus. Ou seja, infelizmente, estavam se afastando, estavam ficando distante, já não tinha mais um coração puro, já não tinha mais uma vida reta. O evangelho já não era mais um alimento necessário para a igreja de Gálatas. Eles já estavam agregando coisas na vida espiritual deles, na caminhada como igreja, na caminhada como os cristãos. E aí, toda e qualquer doutrina apresentada para eles, eles queriam incluir na vida deles. Toda e qualquer circunstância que agradava o coração deles, eles queriam que fizessem parte da vida deles. Já de Tessalônica não se preocupava com isso. Eles queriam simplesmente o evangelho. Eles queriam simplesmente a pureza do evangelho. Eles queriam um evangelho genuíno. Se ia trazer perseguição ou não, eles não estavam preocupados com isso. Se eles iam enfrentar sofrimento, tempestade, eles não estavam preocupados com isso, a ponto do apóstolo Paulo dizer que eles estavam sendo testemunhos de igreja, de homens e mulheres cristãos, para outras localidades, para outras regiões, para outra igreja. Então, Gálatas, Paulo diz o seguinte a Gálatas, no versículo 24 do capítulo 5, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram seus maus desejos e o quê? E paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança de quem? Do Espírito Santo. Em todos os aspectos do quê? Da nossa vida. Então, não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade, que levam o quê? A inveja e os maus o quê? Sentimentos. Paulo diz para a igreja de Gálatas: se pertencemos a Cristo Jesus, temos que crucificar tanto os maus desejos como o quê? As paixões. Aí Paulo continua no versículo 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais, devem ajudá-lo, com mansidão e o quê? Humildade. E voltar ao caminho o quê? Certo. Lembrando-se que, da próxima vez, poderá ser um de vocês o quê? A ser tentado. Partilhem as dificuldades e o quê? E os problemas. Ou seja, os fardos. Uns dos outros. Obedecendo dessa forma a lei de quem? De Cristo. Se alguém pensar que é importante quando na verdade não é, está se enganando o quê? A si próprio. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o quê? O melhor. Pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra o quê? Bem feita. E não precisará se comparar com o quê? Outras pessoas. Cada um deverá suportar seus próprios o quê? Fardos. Paulo diz para a igreja de Gálatas o seguinte: que eles tinham que obedecer à forma da lei de Cristo. E qual é a forma da lei de Cristo? Amar a Deus e amar o próximo. Então Paulo diz para a igreja de Gálatas: não fique entre vocês se julgando, não fique entre vocês se pesando, não fique entre vocês falando da vida de um, contando a vida do próximo, não fique entre vocês medindo ninguém, muito pelo contrário, se unam
Porque quando um cair, vá lá e levante. Porque uma hora você vai precisar dessa pessoa. Porque você também pode cair. E a palavra diz que aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Entenda isso. Ou seja, Paulo está dizendo, viva uma vida em Cristo. Pare de ficar se comparando com outras pessoas. Tenha uma vida sua, genuína com Cristo. Pare de ficar se medindo. Cada um busque suportar seus próprios fardos. E o Senhor não deu fardo que não possamos carregar. Provas que não possamos suportar. O Senhor jamais vai nos permitir acontecer algo na nossa vida que não possamos vencer. Ele sempre estará com aqueles que confiam nele. Davi um dia disse isso. O justo não é desamparado. A descendência não mendiga o pão. E assim faz o Senhor com os que nele confiam. Então ele continua dizendo: aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com os seus o quê? Instrutores. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem enganar, ou desprezar, ou zombar de quem? De Deus. E escapar o quê? Impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, ou seja, a sua carne, estará plantando as sementes do mal, e logicamente fará uma colheita o quê? De ruína espiritual e morte. Glória a Deus por isso. O que, pastor? Que esta palavra hoje veio diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos. Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas, e o Espírito Santo está nos alertando. Cuidado com a estrutura do teu coração, cuidado com o desejo da tua carne, da tua natureza carnal, pecaminosa, caída, porque conforme assim você realiza, conforme assim você tem como atitude, conforme assim você faz, ou seja, conforme assim você semeia, assim o quê? Colherá. Se eu permitir a minha natureza carnal me dominar, eu vou ter o quê? Plantações maldosos, de desejos maus. Lembra de sexta-feira? Aqui encaixa muito bem aquele líder religioso, judeu, rico, que quando Jesus Cristo confrontou a maldade do coração dele, ele se entristeceu. Ou seja, ele se encaixa muito bem nesse texto, nesses versículos que acabamos de ler. Ele estava se iludindo a ele mesmo, estava tentando enganar a Deus com as suas atitudes de praticar o quê? Os mandamentos. Mas o coração dele buscava só os desejos maus da carne dele, os seus próprios desejos maus. E quando Jesus Cristo confronta ele, ele se entristece, vira as costas para Jesus Cristo e vai embora. Eu vou tornar a dizer, como foi falado sexta-feira, o problema não é a riqueza, o problema é o coração. Porque onde está o quê? O teu quê? Tesouro.
lá está o quê? O teu coração. Ou ao contrário, onde está o teu coração, o meu coração, lá está o quê? Os nossos tesouros. E a estrutura do coração daquele homem estava trazendo dificuldades e impedindo ele de entrar aonde? No reino dos céus, no reino de Deus. E aí Paulo continua dizendo: mas se plantar coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna, que o Espírito Santo o quê? Lhe dá. Só o Espírito Santo pode nos consolar da vida eterna. Ei, peraí, só Ele, igreja, pode nos mostrar como é lá. Só Ele pode nos trazer o vislumbre da eternidade. Só Ele pode colocar esperança no nosso espírito, no nosso coração, da vida eterna. Só Ele pode nos dar perseverança de não desistir para ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Só Ele pode nos consolar da eternidade. Por isso que Paulo diz na Gálatas: se vocês já estão em Cristo Jesus, abandone a natureza carnal e deixe o Espírito Santo consolar vocês. Porque aqueles que plantar coisas boas do Espírito, o meu e o teu coração, ele não consegue fazer coisas boas se o Espírito Santo não o consolar. Se o nosso corpo não se tornar templo do Espírito Santo, nós não conseguimos praticar coisas boas. A carne toma conta e a nossa natureza carnal, ela já está afadada, condenada ao pecado e à morte. Por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que é necessário entregar a vida para Cristo Jesus. Por isso que é necessário confessar os pecados. Por isso que é necessário abandonar. Porque se com o coração se crê, a boca tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. E aí ele continua dizendo: ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo que lhe dá. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos, nem desistirmos. Não adianta eu ter plantado há 15 anos atrás o Evangelho. Eu tenho que plantar até o dia que o meu fôlego de vida for tirado. Porque só assim eu colherei. Não é o que eu plantei no reino, é o que estou plantando no reino. Não é o ontem, é o agora. Vamos continuar. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o quê? O bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos o quê? Cristãos. A nossa família o quê? Da fé. Todo cristão não pode ter o irmão como um estranho. Todo cristão não pode ter o outro irmão cristão como estranho. É uma só família, é um só corpo, é um só reino, é um só Senhor, é um só Deus, Pai, e é um só Espírito Santo. Eu não entendo como que existe divisão, e esse era um dos trabalhos do apóstolo Paulo para despertar a igreja de Gálatas. Como que vocês podem ter divisão no meio de vocês, se é um único Espírito Santo que consola vocês? Como que ele pode me orientar, viver de uma maneira, e o meu irmão em Cristo que está caminhando comigo, viver de outra maneira? Não tem como. Os nossos talentos, as nossas habilidades são diferentes.
mas o nosso espírito e a nossa alma é uniforme, tem unidade, como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só, não tem como. E isso que estava acontecendo na igreja de Gálatas. Uns queriam caminhar de uma maneira, outros queriam caminhar de outra maneira. Uns queriam ser dirigidos de uma maneira, outros queriam ser dirigidos de outra maneira. Uns achavam que uma estrutura era verdade, outros achavam que outra estrutura os conduzia à verdade. E aí eles estavam trazendo todo o engano para o meio deles. E aí eles estavam se dividindo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, para de ficar se medindo. Para de achar que você é melhor ou especial do que o outro. É isso que eles estavam fazendo. Para de achar que você tem a revelação do momento. E é tão interessante que a própria Escritura Sagrada condena isso. Porque quando foram falar e declarar as profecias do Messias, todos falaram de uma só maneira. De como tudo iria acontecer com ele. Ninguém foi maior que o outro. A ponto de o próprio Jesus Cristo, quando os discípulos denunciaram para ele, Jesus, tem pessoas que não andam no nosso meio, falando do Senhor, expulsando demônios. Ele disse, deixam, porque estão fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Quem não é contra nós é por nós. Eles estavam anunciando o Evangelho, sim ou não? E aquelas pessoas também. Eles estavam expulsando demônios, sim ou não? E aquelas pessoas também. Ou seja, não estavam andando no mesmo grupo, mas tinham a mesma unidade. Porque quem estava consolando eles? O Espírito Santo. E quem estavam consolando os discípulos de Cristo? O próprio Espírito Santo que estava em Cristo Jesus. E aí Paulo continua dizendo, para encerrar a carta de Gálatas, Paulo diz o seguinte, eu vou escrever estas palavras finais com a minha própria mão. Vejam as letras grandes que estou o quê? Escrevendo. Letras o quê? Por que será, né? Vejam, aqueles mestres no meio de vocês, que estão procurando convencê-los a se circuncidarem, estão fazendo isso por uma única o quê? Razão. Desejam causar uma boa impressão e evitar a perseguição que sofreriam se admitissem que somente a cruz de Cristo pode o quê? Salvar. Ou seja, eles estavam querendo trazer algo para o meio deles, através desses líderes, para não sofrerem a obra da cruz de Cristo, para não serem o quê? Perseguidos, maltratados, para não serem o quê? Zombados, excluídos. Aí vamos continuar. Porque é o único que pode o quê? Salvar. E a cruz de Cristo traz perseguição e sofrimento. E nem mesmo aqueles mestres que se submetem à circuncisão, guardam as outras leis o quê? Judaicas. No entanto, querem que vocês sejam circuncidados para poderem gabar-se por terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de quem? De vocês.
Querem mostrar que eles são especiais. Querem mostrar que eles são importantes. Vamos continuar. Quanto a mim, não permita Deus que eu me gabe de coisa alguma. A não ser da cruz de quem? Do nosso Senhor, Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as outras coisas, atraentes da onde? Do mundo. Já foi o quê? Morto. Há muito o quê? Tempo. E o interesse do mundo em mim, também há muito está o quê? Morto. Paulo disse o seguinte aqui, por causa da cruz, eu não tenho nenhum interesse pelo mundo. E o mundo não tem nenhum interesse por mim. Eu não tropeço e caio, porque eu não dou oportunidade para o mundo fazer isso comigo. Entendeu? Porque o mundo já viu que em mim não tem nada dele. Sabe por que muitas vezes eu e você ainda pecamos em certas áreas? Porque o inimigo sabe que ainda tem coisas que alimentam esse pecado dentro de nós. Paulo está dizendo isso aqui, ó. O que importa para mim é a cruz de Cristo. E porque a cruz de Cristo é o que importa para mim, a única coisa que importa para mim, os interesses do mundo já estão mortos por mim, há muito tempo. Não há nem interesse do mundo em mim. E porque não há nenhum interesse do mundo em mim, nem o mundo se interessa por mim. Ele não me dá prato de lentilha. Ele não me oferece Dalila. Ele não coloca cobiça no meu coração como Geazi. Ele não traz sobre a minha vida desejo de traição, como Judas. Ele não coloca dúvida no meu coração, como fez com Eva e Adão. Porque o que importa para mim é a cruz de Cristo. E porque eu olho para Cristo, o mundo morreu para mim. Eu não tenho mais nenhuma atração pelo mundo. E porque eu não tenho atração nenhuma pelo mundo, o mundo sabe que tudo que ele me oferecer, não aceitarei. Aí quando eu olho para essas palavras de Paulo, eu não tenho como eu não ir lá em Mateus 4. Não tem como eu não ir lá no deserto. Não tem como o meu coração ir lá nas tentações de Jesus Cristo. E foi a única vez que isso aconteceu. E o interessante é que eu também lembro daquela passagem que Jesus Cristo diz: vamos sair daqui porque o príncipe desse mundo está chegando, eu não tenho nada com ele. E o que foi que o inimigo, que Satanás ofereceu para Jesus Cristo naquele dia? No lugar árido, sem alimento, escasso de água. O mundo. Vocês não prestaram atenção que foi o mundo? Tentar Deus e se entregar ao mundo.
Foi ou não foi? Jogue-se daqui. Não é filho de Deus? Tentou fazer Jesus Cristo zombar, tentar Deus. E depois ofereceu o quê? O mundo. Ofereceu o mundo. E Jesus aceitou? Sai-te daqui, Satanás. Só a Deus servirei. E só a Ele adorarei. Então, o mundo já não tinha lugar na vida de Paulo. Por isso que ele não era levado por ventos. Porque o que estavam querendo fazer com a igreja de Gálatas era isso: trazer estruturas mundanas para dentro dela. E ela estava aceitando. Porque aquilo diminuía o compromisso com a cruz de Cristo. Aplacava o sofrimento e o fardo. Eles não seriam mais perseguidos. A igreja estava cedendo. Os cristãos de Gálatas estavam cedendo. E muitas vezes a gente faz isso. Cede. Por causa disso ou daquilo, cede. Para trazer uma falsa paz, cede. Para viver um dia mais tranquilo, nega Cristo. Através de uma mentira, através de um engano, através de uma atitude, através de palavras. Porque Pedro negou Jesus Cristo através do quê? De palavras. Eu não sei quem ele é. Eu nunca ouvi. Não conheço. Mas você fala igual ele. Não. Você veste. Não. Você é da Galileia. Não. Eu nunca ouvi. Mas como? Eu já te vi no meio deles, dele, andando com ele. Negativo. Eu nunca ouvi. Mas você fala como ele, veste igual ele. Você é da região dele. Não. O mundo ainda estava nele. O anúncio da obra de Cristo na cruz ainda não fazia parte dele. Por isso que ele negou. Porque o cenário era justamente sobre o quê? A cruz. Sim ou não? Jesus ia ser o quê? Julgado, condenado e levado para onde? Para a cruz. Sim ou não? Para a cruz. Sim ou não? Hã? A cruz de Cristo. Se ela não fazer parte da nossa vida, o Espírito Santo não pode nos consolar. Ou a gente olha para ela, a obra que Jesus Cristo fez em nosso favor, de nos resgatar da morte. Esses elementos aqui é muito importante. A cruz, a coroa de espinho e o manto.
Entenda isso. Se eu não olhar para ela, como Paulo olhou, eu nunca abandonarei o mundo. Mas para nós terminarmos, versículo 15, não faz diferença nenhuma agora, se fomos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas. Que a paz e a misericórdia de Deus seja com todos vocês que vivem por esta norma. Que norma? A lei do reino. A lei de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, quem vive essa norma, e com todos quantos, em toda parte, pertencem realmente ao povo de quem? De Deus. Ao Israel de quem? De Deus. Então Paulo está dizendo, olha, só vai ter paz e misericórdia da parte de Deus, aqueles que fazem parte do reino dele. Se eu não faço parte do reino dele, não terei paz e misericórdia. Se eu estou igual aquele religioso judeu, aquele líder religioso, eu pergunto, ele teve paz? Eu pergunto, nele existia misericórdia? Esqueça. Abandonou Cristo. Virou as costas para ele. E o próprio texto diz que ele foi embora entristecido, sem paz. Daqui por diante, ninguém procure discutir comigo sobre estas coisas. Ou seja, Paulo estava dizendo, cessou, acabou, encerrou o assunto. Tudo que eu tinha que falar para vocês eu já falei. Tudo que eu tinha que ensinar para vocês eu já ensinei. Agora, a decisão é de vocês. Ou vocês vão viver a cruz de Cristo, ou vocês vão negar a Cristo. Pois eu carrego em meu corpo as cicatrizes de quem? De Jesus Cristo. A marca de quem? De Jesus Cristo. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. 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 Coloque-se de pé. É aquela história. O que eu tinha que ensinar para vocês, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu já fiz. A partir de hoje, olha para as marcas de Cristo em mim. Olha para o sofrimento e a perseguição que existe em minha vida. A partir de hoje, olha as cicatrizes que o Evangelho colocou em mim. Por isso que não tinha medo da morte, porque ele não ia experimentar a morte. Por isso que para ele não existia preocupação da prisão, porque ele estava livre. Valores de reino, valores de vida eterna. Tudo que foi condicionado na vida do apóstolo Paulo aqui, nessa terra, pelo mundo, não o abalava, não o atrapalhava, não fazia ele ser vagaroso, e muito menos desanimar e desistir. Porque o valor dele estava onde? Nos céus. Porque o tesouro dele, o coração dele estava onde? Nos céus.
Amém? Amém, amada igreja? Que assim seja. Que assim seja. E se a gente lesse o primeiro capítulo da segunda carta a Tessalônica, você vai ver que tudo que o apóstolo Paulo tentou advertir aqui para Gálatas, Tessalônica vivia. Mas isso vai ficar para a noite. A igreja de Tessalônica, os tessalonicenses cristãos, ou os cristãos tessalonicenses, quiseram a cruz de Cristo, e a marca, e as cicatrizes, que eles teriam, por entregar a vida a Cristo. O mundo só vai ser destruído da nossa vida, eliminado com seus desejos pecaminosos da nossa vida, o dia que olharmos o quê? Para a cruz. E o dia que o Espírito Santo se tornar verdadeiramente nosso Consolador. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor. Sim, Deus de poder. Eu quero te agradecer por essa manhã na tua presença. Que palavra maravilhosa, Senhor. Que palavra única. Que palavra, Senhor, que nos condiciona a olhar para as nossas atitudes. Que nos traz, Senhor, temor. Em segundo esta palavra, nos examinar. Como o Senhor tem reservado momentos únicos, como o Senhor tem nos dado alimentos espirituais. Obrigado, Senhor. Eu só quero ser grato e buscar viver a paz e a misericórdia. O Senhor é maravilhoso. Que possamos ter os olhos na obra da tua cruz, Jesus Cristo. Que o mundo possa olhar para nós e não encontrar nada que permita eles nos oferecer algo. Que possamos estar mortos para o mundo, mortos para os nossos desejos na cruz. Como o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que as marcas, que a cicatriz, que as marcas do Senhor na cruz, Senhor, faça parte da nossa vida, porque foi por causa daqueles pregos que o Senhor nos salvou. Oh, que mocha! Foi por causa daqueles pregos, foi por causa, Senhor, daquela lança ao seu lado, que foi envincada ao teu lado, Senhor,
nas suas costelas, ó Senhor. Foi por causa daquela coroa de espinho que eles enfincaram na tua cabeça, Senhor, no couro cabeludo do Senhor, Jesus. Foi por causa daquelas chicotadas, daquela cusparada, daquela zombação. O Senhor suportou todas essas dores até o final, não desistiu. Para livrar a humanidade do fogo eterno, da morte eterna. Oh Senhor, temos que olhar para a cruz, e as dores daqueles espinhos da tua coroa, criada pelo homem para te ferir, as dores daquele prego penetrando, Senhor, as tuas mãos e os teus pés, a dor daquela lança, Senhor. Oh, Macabaxo, rasgando o teu lado, fazendo com que as últimas gotas de sangue escorressem, Senhor, misturado com água. Ah, Senhor Jesus, é isso que o apóstolo Paulo adverte a igreja. Olha para essa cruz. Quando você enxergar o amor dessa cruz em teu favor, quando você perceber a obra gloriosa dessa cruz em teu favor, quando você compreender as dores que foram enfrentadas na cruz em teu favor, quando você compreender e entender o amor único, puro, ágape, que lhe alcançou por causa dessa cruz, o mundo não mais fará parte da sua vida. A tua natureza carnal será eliminada e terás novidade de vida, nascerás de novo, viverá os decretos, os planos de Deus, os desígnios do Senhor para a tua vida. Paulo compreendeu o valor de ser amado por Cristo Jesus. Paulo entendeu o tamanho do amor ágape que Deus teve por ele. Paulo compreendeu que toda aquela dor, todo aquele sofrimento, era ele e a humanidade que teria que passar. Paulo teve esse consolo, que Jesus havia livrado ele de toda aquela dor e havia resgatado ele do inferno, da condenação eterna. Por isso que o mundo não tinha mais alegria em Paulo,
por isso que o Paulo não desejava mais o mundo, porque compreendeu todas essas coisas. E é assim que o Espírito Santo quer nos consolar nesta manhã, de olharmos para essa verdade, de termos a mesma compreensão que Paulo teve, do amor genuíno, puro e ágape, da graça, da misericórdia, do perdão imerecido. Oh, foi por amor, sofreu por amor. As dores foi por amor. Oh, por amor. Por amor, por amor. Nada do que fizermos poderá. Nada do que fizermos poderá se comparar a este amor. Nada do que fizermos. E a pergunta que fica para mim e para você nesta manhã: será que algo pode nos separar desse amor? Será que vamos permitir alguma coisa, alguma situação nesta vida nos separar deste amor? Será que a tribulação vai fazer isso? Será que o sofrimento, a angústia vai fazer isso? Será que todo e qualquer prazer deste mundo vai nos fazer desistir desse amor? Precisamos entregar a nossa vida a esse Cristo. Precisamos nascer de novo. Ele jamais nos abandonou. Ele mesmo disse ainda que a mãe se esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei de ti, eu jamais me abandonei, eu jamais te abandonarei. Quem vai poder me separar desse amor? Qual é a nossa escolha no dia de hoje? Qual é a minha e a sua decisão? Vamos correr para Cristo. Vamos correr para Cristo. Não vamos mais perder tempo com este mundo. Não vamos mais colocar ou agregar ou construir estruturas ou condições na nossa vida que nos afaste desse Cristo. Como que eu posso negar essa dor? A dor da cruz. Como que eu posso negar a dor daqueles pregos entrando nas mãos e nos pés de Cristo, de Jesus, nosso Salvador? Como que eu posso negar aquela lança sendo cravada na costela dele? Como que eu posso fechar os meus corações, o meu coração para a morte da cruz?
Como que eu posso fechar o meu coração para a obra que me salvou? Para a obra que me salvou. Ah, Jesus. Oh, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Pai. Manifesta o teu reino. Oh, Jesus. Que amor lindo é esse? Tenha liberdade,